Você já se perguntou por que alguns desafios parecem impossíveis de superar? É como se uma parede invisível estivesse à nossa frente nos bloqueando de avançar. Talvez você já tenha pensado: essa tarefa é simplesmente muito difícil, não consigo fazer isso. Mas e se a dificuldade não fosse o verdadeiro problema? E se a raiz dessa barreira fosse outra? A realidade é que o desafio só parece intransponível porque, muitas vezes, nós mesmos não estamos preparados o suficiente. Não dominamos o conhecimento necessário para superá-lo. Pense nisso por um momento. A prova que você julgou difícil talvez não fosse complicada por si só, mas porque você não estudou bastante. O desafio de aprender uma nova habilidade pode parecer assustador porque você ainda não praticou o suficiente. É como se você estivesse tentando escalar uma montanha sem o equipamento certo. A verdade é que, na maioria das vezes, a dificuldade está mais relacionada ao nosso nível de preparação e conhecimento do que à complexidade da própria tarefa. Quando você conhece o caminho, a subida se torna mais fácil. Quando domina as ferramentas, o trabalho parece simples. A chave está em entender que a limitação não está no desafio, mas no quanto estamos prontos para enfrentá-lo. Agora que você entende que a dificuldade está diretamente relacionada ao nível de preparação, vamos mergulhar mais fundo nessa ideia. Imagine uma prova que para você parece um pesadelo. Ela está cheia de questões complicadas, conceitos confusos, e você sente como se estivesse perdido no meio de tudo isso. Mas pense um pouco mais. Essa prova seria tão assustadora se você tivesse passado semanas estudando, revisando cada conceito e praticando cada exercício? Quando você está bem preparado, algo que antes parecia impossível se transforma em uma tarefa relativamente simples. A dificuldade deixa de existir porque você adquiriu o conhecimento necessário para superá-la. Pense na primeira vez que tentou aprender a andar de bicicleta. No início, o equilíbrio parecia algo inalcançável, mas com tempo e prática logo se tornou natural. O mesmo acontece com qualquer outra tarefa ou desafio. O conhecimento e a prática transformam o que parecia difícil em algo rotineiro. Muitas vezes, enfrentamos dificuldades porque não nos preparamos o suficiente. Não estudamos, não praticamos, não dedicamos o tempo necessário para dominar a matéria ou a habilidade que estamos tentando desenvolver. E aí, claro, o desafio parece imenso. Não é a tarefa em si que é impossível. Somos nós que ainda não estamos prontos para ela. Quando você se prepara, quando estuda profundamente e pratica com consistência, o desafio que parecia assustador se torna apenas mais um degrau. A verdadeira dificuldade não está na complexidade da tarefa, mas na ausência de conhecimento e preparação. E uma vez que você compreende isso, tudo muda. Você começa a enxergar os desafios como oportunidades de aprendizado, em vez de obstáculos intransponíveis. Agora que já entendemos a importância da preparação e do conhecimento, é crucial destacar um ponto muitas vezes negligenciado: a diferença entre decorar e aprender de verdade. Quantas vezes você já decorou algo apenas para passar em uma prova, e depois, semanas ou até dias depois, já não se lembrava de mais nada? Isso acontece porque decorar é uma solução temporária, enquanto aprender vai muito além. Aprender de verdade significa entender o conteúdo, absorver o conhecimento de forma profunda e, o mais importante, saber aplicá-lo. É como aprender a andar de bicicleta. Você não decorou a sequência de movimentos, você aprendeu a equilibrar, a pedalar e a coordenar seu corpo de forma prática e contínua. Hoje você pode ficar anos sem andar de bicicleta, mas quando subir em uma novamente, o conhecimento estará lá, pronto para ser usado. Isso é o aprendizado verdadeiro. Por outro lado, decorar é como fazer uma cópia temporária de informações na sua mente. Essas informações podem até servir por um momento específico, mas com o tempo começam a desaparecer. O que não é entendido profundamente e aplicado regularmente se dissipa. É por isso que muitas pessoas sentem que esqueceram o que aprenderam na escola ou na faculdade. Na verdade, elas nunca aprenderam de fato. Elas apenas decoraram para passar nas provas, e sem a prática esse conhecimento se perdeu. Portanto, é essencial que, ao se preparar para enfrentar um desafio, você não foque apenas em decorar fatos ou fórmulas. O verdadeiro poder está em entender como e por que algo funciona, em praticar até que aquilo faça parte de você. Quando você realmente aprende, o conhecimento fica com você para sempre. E isso é o que faz a verdadeira diferença. Agora que você já compreendeu a diferença entre decorar e aprender de verdade, surge outro fator crucial: a prática. Aprender não se trata apenas de adquirir o conhecimento, mas também de aplicá-lo de forma consistente. Porém, muitas vezes, a preguiça ou a falta de interesse acabam sendo as grandes inimigas do aprendizado.
E quando isso acontece, a dificuldade que poderia ser vencida com a prática acaba parecendo maior do que realmente é. Pense em quantas vezes você já começou a aprender algo novo e no início, estava cheio de energia e motivação. Você praticava, lia, se esforçava para dominar aquilo. Mas com o tempo a prática foi diminuindo, a vontade foi enfraquecendo e no final, o conhecimento ficou pela metade. Quando se trata de algo que você não gosta tanto ou acha chato, a tendência é desistir ainda mais rápido. O resultado? A sensação de que aquele conteúdo ou habilidade é difícil, quando, na verdade, você simplesmente não praticou o suficiente. A verdade é que ninguém aprende algo novo sem prática constante. Não importa o quanto você leia sobre um assunto ou quantas aulas assista, se não houver prática, o conhecimento não se fixa. É a prática que faz o aprendizado se consolidar e se tornar parte de quem você é. E muitas vezes a maior barreira para o aprendizado é justamente vencer a preguiça e se forçar a praticar, mesmo quando não é divertido ou interessante. Só assim você transformará o conhecimento em habilidade real. Agora, ao avançarmos, chegamos ao ponto central da nossa discussão: o motivo pelo qual algo parece difícil. A verdade é que a dificuldade que sentimos diante de uma tarefa ou desafio é um reflexo direto da falta de domínio sobre o assunto. Quando você não tem o conhecimento adequado, tudo parece complicado. Mas assim que você adquire esse conhecimento e o coloca em prática, o que antes parecia impossível se transforma em algo simples. Vamos usar um exemplo claro: dirigir. Lembra-se de como foi sua primeira experiência ao volante? O medo de errar, a atenção dividida entre o volante, os pedais e o trânsito ao redor. Era uma sobrecarga de informações que fazia você sentir que dirigir era algo extremamente difícil. Mas com o tempo e a prática, dirigir se tornou uma segunda natureza. Hoje você faz isso automaticamente, sem pensar em cada pequeno detalhe. O que mudou? Você dominou a habilidade. Da mesma forma, em qualquer área da vida, a dificuldade que você sente é apenas um indicador de que ainda não dominou o conhecimento necessário. Quando você não entende o assunto por completo, ele parece um quebra-cabeça confuso. Mas à medida que você avança no aprendizado e prática, as peças começam a se encaixar. A dificuldade desaparece e dá lugar à clareza. Por isso, quando algo parece desafiador demais, em vez de se desesperar ou se frustrar, encare isso como um sinal de que você ainda está no processo de aprendizado. Lembre-se, a verdadeira dificuldade não está no conteúdo ou na tarefa em si, mas no fato de que você ainda está a caminho de dominá-la. E o domínio vem com tempo, prática e perseverança. Agora que já entendemos que a dificuldade é um reflexo da falta de domínio, é fundamental abordar um ingrediente essencial para alcançar esse domínio: a perseverança. Aprender algo novo, dominar uma habilidade ou entender um conteúdo complexo não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo. E a perseverança é o que mantém esse processo em movimento, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Muitas pessoas desistem na metade do caminho porque esperam que o aprendizado seja algo imediato. Elas querem resultados rápidos, mas não se dão conta de que o verdadeiro aprendizado exige tempo e esforço contínuo. Isso não quer dizer que você precise ser perfeito ou que não possa cometer erros. Pelo contrário, os erros fazem parte do processo. O importante é continuar, persistir, mesmo diante das dificuldades. Pense em qualquer pessoa que você admire por sua habilidade ou sucesso. Seja um músico ou um atleta, um escritor ou um empreendedor, todos eles têm algo em comum: a perseverança. Eles não se tornaram especialistas em suas áreas da noite para o dia. Eles enfrentaram obstáculos, falharam inúmeras vezes, mas acima de tudo continuaram. A cada erro, a cada tentativa, eles aprendiam algo novo e se tornavam melhores. E essa é a chave para dominar qualquer coisa. A perseverança também está intimamente ligada à prática. Quanto mais você pratica, mais fácil se torna. E quanto mais você se esforça para continuar, mais próximo estará de dominar o que antes parecia difícil. Acredite, é a força de vontade e a capacidade de resistir ao impulso de desistir que fazem a diferença no final. A dificuldade é temporária, mas o aprendizado verdadeiro é duradouro. Portanto, persista. Não importa o quão difícil algo possa parecer agora, com tempo, prática e perseverança, você vai superar. Com o tempo, prática e perseverança, algo mágico acontece: o conhecimento se transforma em entendimento. A diferença entre os dois é sutil, mas poderosa. O conhecimento é a absorção de fatos, fórmulas e conceitos. É o que você lê nos livros, o que você ouve em uma aula, o que alguém lhe ensina.
O entendimento, por outro lado, é o nível em que você começa a ver as conexões, a lógica por trás dos conceitos e a aplicação prática do que aprendeu. Esse é o momento em que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Lembra-se da primeira vez que tentou aprender algo difícil, como matemática avançada, programação ou até mesmo tocar um instrumento musical? No início, parecia que cada conceito estava isolado, como fragmentos de informação sem uma relação clara. Mas à medida que você estudou e praticou, esses fragmentos começaram a se unir, formando um todo coerente. Isso é o entendimento. Quando você atinge esse estágio, o que antes parecia confuso e desafiador começa a fazer sentido. Você não está mais apenas memorizando conceitos isolados. Agora, você consegue aplicar esses conceitos de forma prática. O entendimento é o que permite a fluidez e a confiança na execução de qualquer tarefa. É como passar de um piloto automático para um nível de maestria, onde o conhecimento não é apenas algo que você tem, mas algo que você vive. Esse é o objetivo final de todo aprendizado: transformar conhecimento em entendimento. E quando isso acontece, os desafios que antes pareciam enormes tornam-se degraus para o sucesso. Chegamos ao ponto em que o entendimento profundo já foi alcançado. Mas mesmo assim, há mais um passo crucial para transformar esse conhecimento em algo realmente valioso: a aplicação prática. Saber algo na teoria é importante, mas é apenas quando você coloca esse conhecimento em ação que ele realmente se solidifica e gera resultados palpáveis. Esse é o princípio que separa aqueles que apenas sabem dos que fazem. Vamos pensar em um exemplo simples: aprender a nadar. Você pode ler sobre natação, estudar cada técnica e até memorizar os movimentos. Mas até entrar na água e aplicar o que aprendeu, a habilidade de nadar será apenas teórica. É na prática, enfrentando a resistência da água, coordenando os movimentos e ajustando seu corpo, que o aprendizado se torna real. O mesmo vale para qualquer outro tipo de aprendizado. Seja na escola, no trabalho ou em uma habilidade pessoal. A prática é a única maneira de transformar o conhecimento em algo útil. Aqueles que dominam suas áreas não são os que apenas estudam a teoria, mas sim os que testam, erram, ajustam e tentam de novo. Cada erro é uma lição prática, cada ajuste aproxima mais da maestria. Quando você começa a aplicar o que aprendeu, você descobre nuances e detalhes que a teoria nunca poderia lhe mostrar. Você enfrenta obstáculos reais, desafios concretos e ao superá-los, solidifica o que aprendeu. E esse processo não tem fim. Quanto mais você aplica, mais você aprende e mais profundo se torna o seu entendimento. A aplicação prática é a verdadeira ponte entre o conhecimento e o sucesso. Lembre-se, aprender é importante, mas aplicar é essencial. O conhecimento só ganha poder quando é colocado em ação. Refletindo sobre tudo o que discutimos, fica claro que a dificuldade não é um obstáculo intransponível. Ela é, na verdade, um reflexo da nossa preparação e do nosso domínio sobre o conhecimento. Quando nos dedicamos a aprender de verdade, a praticar com constância e a perseverar diante dos desafios, as barreiras começam a desaparecer. É fundamental lembrar que cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento. Cada desafio que você enfrenta é uma chance de se aprofundar no conhecimento e de se tornar mais forte e mais habilidoso. Não se deixe desanimar pelas dificuldades. Veja-as como degraus que o levarão ao sucesso. A verdadeira transformação ocorre quando você se compromete a aprender, praticar e aplicar. Agora, eu o convido a colocar tudo isso em ação. Não se contente em apenas adquirir conhecimento. Busque compreendê-lo e aplicá-lo em sua vida. Pratique o que aprendeu, mesmo que no início pareça desafiador. A perseverança e a prática são suas melhores aliadas. Se você gostou deste conteúdo e deseja receber mais dicas e motivação, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nada e, claro, deixe seu comentário. Compartilhe suas experiências e aprendizados. Cada interação ajuda a nossa comunidade a crescer e a se fortalecer. Lembre-se, o aprendizado é uma jornada contínua. Cada passo que você dá o aproxima mais do seu potencial. Então, vá em frente. Aprenda, pratique e conquiste tudo o que deseja.